Espiritualidade na Bíblia. Vamos responder a isto porque precisa de saber. Sim, o que é a espiritualidade na Bíblia? Não é como as religiões orientais, em que a espiritualidade parece estar muito mais à superfície, parece ser muito imaterial e falam de coisas místicas. Isso está na Bíblia? A Bíblia é sobre misticismo? Que forma assume a espiritualidade? De que tipo de experiência fala a Bíblia? Olhamos para a Bíblia do ponto de vista de uma estrutura material e acreditamos que tudo o que está descrito se refere a coisas no tempo e no espaço, porque tanto quanto podemos ver, parece tratar-se de uma época muito antiga na história, em que parecia que Deus falava com as pessoas. Muitas pessoas ouviram a voz de Deus, fizeram o que Deus lhes disse para fazer, viviam numa sociedade liderada basicamente pelo Criador. E então parece-nos que aconteceu alguma coisa e eles perderam o contacto com isto, esqueceram-se. E agora somos herdeiros dessa amnésia. E tudo o que temos agora é crença. Mas em que é que acreditamos? E esta história é mesmo verdadeira? Foi isso que aconteceu ali? Eles estavam a ter uma experiência, nós temos uma crença. Porquê? E além disso, para complicar tudo, há esta camada do que parecem ser mandamentos ou regras que são impossíveis e um pouco loucas se os considerarmos ao nível em que os compreendemos, a nível material. Quer dizer, são basicamente impossíveis de realizar. Alguns deles parecem ser sobre moralidade, como uma pessoa deve viver, coisas que deve fazer e coisas que não deve fazer com base em quê? Isto não parece muito espiritual. Qualquer pessoa pode fazer estas coisas de forma mecânica, e isto não leva necessariamente a um tipo de espiritualidade. Essa é uma questão muito importante, porque muitas oportunidades perdidas acontecem porque não temos ideia do que é. E o que é absolutamente incrível e concebido não para uma época no passado, mas precisamente para este momento, esta ligação na história humana. E é muito importante que entendamos isso. Então, qual é a coisa principal que não compreendemos aqui e que não nos põe em contacto com o que era a vida espiritual e o que deveria ser? Não compreendemos a língua em que a Bíblia está escrita. E não estou a falar de hebraico, grego ou algo do género, mas da forma como foi escrita e o que realmente representa. A Bíblia está escrita numa linguagem chamada linguagem dos ramos. Está a abordar forças que existem acima da percepção humana normal. Por que é que usa a linguagem dos ramos? Porque a natureza está configurada de tal forma que existe um mundo superior e um mundo inferior. O mundo superior é o mundo da doação e o mundo inferior é o mundo da recepção. E isto significa não apenas uma sensação, mas cria um bloqueio na nossa percepção da realidade. Tudo o que acontece neste mundo, no mundo material, acontece apenas como resultado de coisas que aconteceram primeiro, de impulsos que aconteceram no mundo superior ou no nível da raiz. Este mundo não é a origem de nada. Nada do que alguém faça aqui, e não importa quem seja, pode ser a Rainha de Inglaterra, pode ser o maior estadista do mundo, o maior cientista, nada é uma causa a este nível. Este é o mundo dos resultados. O nível raiz é o mundo das causas. E é por isso que a Bíblia está escrita na forma em que está. Está a ensinar-nos como sair deste mundo de resultados, que é o lugar onde ocorre o causal,
porque pretendemos ser uma consciência humana intermédia. A espiritualidade humana consiste em ser este ponto de transição entre o mundo das causas e o mundo dos resultados. Deveríamos ser um condutor vivo para estas coisas. E é por isso que nos parece, quando lemos estas histórias, que Deus está a falar às pessoas. Mas, na verdade, o que acontece é que uma pessoa ascende para participar em ambos os mundos para benefício de todo o sistema. Parece-nos que se trata de lugares no tempo e no espaço, mas não é. Cada palavra da Bíblia é, na verdade, uma espécie de fórmula que fala sobre um estado pelo qual um ser humano passa, pelo qual a pessoa passaria. Ao transformar a sua experiência de percepção material egoísta em algo a que se pode chamar espiritual ou divino. E as pessoas, no passado, tinham uma propriedade muito diferente da que temos agora, uma propriedade interna, que lhes permitia ouvir e compreender isto não como uma, digamos, linguagem simbólica. Se olharmos para o nível simbólico da Bíblia, compreenderemos o que deveríamos estar a fazer psicologicamente ou como isso deveria afetar o nosso coração. Realmente não é assim o que está escrito. É científico, é muito preciso no que está a mencionar relativamente aos estados pelos quais uma pessoa precisa de se corrigir, ou seja, mudar de lugar onde receberia para um lugar onde daria. Quer dizer, isto é uma simplificação, mas uma pessoa que ascende ao nível do ramo, uma pessoa que ascende do nível do ramo ao nível da raiz, depende de uma qualidade interior da pessoa. E a qualidade que as pessoas no passado tinham, que era diferente da nossa, não é uma qualidade em si, é um aspecto da qualidade. Eram menos grosseiros no seu egoísmo. Eram muito mais subtis, estavam muito menos ligados à aparência material das coisas. Compreenderam que a linguagem não se referia a uma pessoa que fazia a coisa certa ou errada. Não falava sobre pessoas e lugares, mas falava sobre forças, porque eles próprios não estavam tão inseridos como nós, no nível material ou egoísta da vida. E assim estas coisas, que parecem ser leis para nós, regras, tal como os 10 mandamentos, estão a falar de estados que uma pessoa precisa realmente alcançar. Estados de ascensão que acontecem a uma pessoa que se eleva do nível dos ramos para o nível da raiz. E fazem-no conectando-se uns aos outros. E é por isso que a história diz que havia uma nação chamada Israel, e esta nação se encontrava, e nesta nação se encontrava Deus que vivia entre eles e construíram um templo na qual Deus habitou. Ora, nada disso é literalmente um lugar físico, como uma jaula para Deus, ou uma casa onde ele viveu, ou algo do género. A Bíblia aborda toda a criação como se fosse uma só pessoa, porque está a falar conosco no ponto inicial do nosso desenvolvimento. E está a tentar evoluir-nos, está a tentar evoluir-nos para um lugar onde entramos em contacto com aquela força a que chamamos Criador. A espiritualidade é a nossa evolução através da nossa ligação com todo o sistema da natureza. É sobre isso que está a ser falado na Bíblia. E ficamos confusos porque pensamos que existem lugares e pessoas. E se formos para a arqueologia, podemos encontrar, nem todos, obviamente, mas podemos encontrar alguns desses lugares e algumas dessas pessoas realmente existiram no passado, não existem hoje. E isto faz parte da nossa herança física. Isto surge como resultado do nosso investimento total no nível material da vida, onde pensamos que algo que tem a ver com a origem é o passado e que a revelação é o futuro. Na verdade, estes estados são estados profundos dentro das pessoas,
Agora imagine se realmente pudesse ascender dos ramos até às raízes, começaria a percebê-lo de forma muito diferente. Sentiria aquela força de todo o sistema, aquilo a que chamavam Criador. E já agora, Criador significa venha e veja. Isto significa que evoluímos e percebemos. E esse lugar, este tipo de terra antiga mágica de Israel, não é uma terra. Na verdade, terra, em hebraico, na linguagem dos ramos, significa um desejo. Terra é igual a desejo. Eretz é ratzon, em hebraico. E isto significa desejo. E é um desejo especial que se chama Israel. Israel significa um desejo de ligação direta com a força superior. Yashar Kel, isso significa Deus. Deus significando as forças, a força essencial da natureza, a vida essencial das vidas. E esta nação é representada na história através de raízes e ramos, como se fossem muitos indivíduos, todos ligados numa irmandade. E entre eles, na relação entre eles, na qualidade do amor que existe entre eles, aparece o Criador, ou o templo. Porquê? Porque dentro dessas pessoas, por assim dizer, existe uma qualidade que corresponde exatamente à força superior. Portanto, o templo não é um lugar no tempo e no espaço, não é feito de tijolo, não é feito de ouro, nada disso. É a realização das pessoas para estarem ligadas entre si através de um amor que é uma preocupação mútua, assumindo a qualidade do sistema superior, do nível raiz da realidade. E o que surge entre nós é aquela preocupação total, coesa, interrelacionada, que gera tudo e que é tudo. E isto só se revela para nós quando passamos do ramo à raiz, através da transformação correta de 125 passos dentro de nós, que a Bíblia delineia lindamente, mas através de uma linguagem que não compreendemos. Quase ninguém compreende esta linguagem porque está escrita de uma forma que é realmente para a geração passada. Mas o que ela fala são exatamente as mesmas coisas das quais a sabedoria da Kabbalah fala. E os livros da Kabbalah são anteriores a esse livro, que é um livro cabalístico, e são anteriores a eles para esclarecer o que realmente está escrito lá. Assim, se olharmos para os livros cabalísticos de hoje, como a Ciência da Sabedoria da Kabbalah, por Yehuda Ashlag, ele delineia muito claramente tudo o que está na Bíblia, mas de forma científica, para que possamos compreender que a natureza tem um plano para nós e que devemos vivê-lo através de um sistema chamado correções. Não regras físicas que fazemos com as mãos e pés, mas instrução pela luz, Torá, que é Torá significa luz, Or é a luz. Instrução pela luz, ou seja, como corrigimos cada um destes níveis dentro de nós, ao ponto de nos tornarmos menos materiais e mais espirituais. Não consigo pensar num envolvimento mais espiritual do que aquele que é falado na Bíblia. Porque isso não acontece quando nos separamos, quando nos abstraímos, transformando todo o processo em misticismo. Isto acontece quando nos envolvemos completamente e apreendemos o sistema da natureza e o replicamos em nós. E isto é o que é a espiritualidade da Bíblia. E temos acesso a isto aprendendo a ciência que está por trás de tudo isto. E se tiver interesse em fazê-lo, veja os links abaixo, subscreva, goste e partilhe.